Adventure que 19, eu vi meu ex-marido no corredor do prédio onde mora meu filho. E ele não deveria estar ali. Não foi ao vivo. Não foi alguém me contando. Foi numa tela pequena, na palma da minha mão, quando o porteiro finalmente aceitou me mostrar um trecho da gravação do elevador. O Marcos apareceu com a camisa amarrotada, o mesmo relógio caro de sempre e aquela pressa típica de quem sabe que está fazendo algo errado. Ele saiu do elevador no 8º andar, olhou rápido para os lados, como quem mede risco, e seguiu pelo corredor. No hall, a porta do apartamento 807 se abriu. Minha ex-sogra, Dona Eunice, apareceu só metade do corpo, como se tivesse medo do próprio prédio. Olhou para a direita, depois para a esquerda, e então colocou um envelope grosso na mão dele. Marcos não agradeceu, não sorriu, não disse nada. Guardou o envelope no bolso interno do paletó e entrou de novo no elevador, apertando o botão com força, como quem quer apagar o rastro. Eu fiquei parada na minha cozinha, o dedo congelado sobre o botão de play. Repeti o vídeo 3 vezes. Na 4ª, eu já não piscava. Aquela cena não era só estranha, ela era organizada. Eu me divorciei há 3 anos. Meu filho, Pedro, hoje com 7, mora com os avós paternos desde então. Na época, pareceu o mais sensato. A escola ficava a 2 quadras do prédio. O condomínio tinha portaria 24 horas. A avó estava sempre em casa. E eu estava subindo rápido demais numa carreira que não aceita erro nem atraso. Eu tinha 36 anos e já ocupava um cargo de direção numa empresa onde falhar custa contratos, gente e reputação. Eu viajava, eu virava à noite, eu achava que amor dava para ser organizado em agenda, terça e quinta comigo, finais de semana alternados, chamadas de vídeo todos os dias. Eu achei que isso bastava. Todo mês, sem exceção, no mesmo dia, eu transferia 2.000 reais de pensão para a conta da família do meu ex-marido. Pontual, sem atraso, sem justificativa. Eu não queria que ninguém dissesse que eu falhei como mãe. Até aquela noite. Eu estava chegando do trabalho quando a dona Arlete, minha vizinha do 1504, me parou no saguão. Mulher de 60 e poucos anos, cabelo sempre impecável, olhar de quem repara no que os outros fingem não ver. Você é a mãe do Pedro, né? Eu apertei a alça da bolsa. Sou. Aconteceu alguma coisa? Ela baixou a voz, como se o prédio tivesse ouvido. Não transfere mais dinheiro, dona Helena. A senhora precisa ver a câmera do corredor do 8º andar. Meu estômago afundou. Do que a senhora está falando? Eu vi sua ex-sogra entregando um envelope para o seu ex. E eu vi ele subindo aqui várias vezes. Não é de hoje. Eu tentei achar uma resposta educada. Não achei. A senhora tem certeza? Ela me olhou firme. Eu tenho olhos. E tenho neta. Eu não durmo com isso. Fala com o porteiro antes que apaguem. Eu subi para o meu apartamento com a sensação clara de que alguém tinha mexido no chão onde eu pisava. Tirei o salto, lavei o rosto. Fiquei alguns segundos encarando meu reflexo no espelho. Maquiagem intacta, postura firme. O tipo de rosto que não pode desabar ali. Eu desci de novo. O Rogério, porteiro da noite, estava na bancada sem o sorriso habitual. Dona Helena, aconteceu alguma coisa com o menino? Eu escolhi cada palavra. Eu preciso ver uma imagem do elevador de hoje, do 8º andar. É sobre o Pedro. Ele ficou sério na hora. Eu não posso liberar assim, só com autorização do síndico. Eu entendo. Mas me diz uma coisa. Essas imagens ficam salvas por quanto tempo? Ele olhou para os lados, abaixou o tom. 7 dias. Depois grava por cima. 7 dias era pouco. 7 dias era um prazo. Então registra agora, por favor, que eu solicitei preservação das imagens, com data e hora. E avisa o síndico que é urgente. Ele assentiu e digitou no sistema. Arrancou um papelzinho com um número anotado à mão. Eu guardei aquilo como se fosse uma prova física de que eu não estava enlouquecendo.
Quando voltei para o elevador, minhas mãos tremiam só o suficiente para eu perceber. Eu odiei aquilo. Eu não ia bater na porta do 807 no meio da noite. Não ia gritar. Não ia implorar. Eu precisava de fatos. Liguei para o Marcos. Ele atendeu rápido demais, com uma voz doce demais. Helena, aconteceu alguma coisa? Quero falar com o Pedro agora. Agora já é tarde. Eu sei. Por isso é agora. Houve um silêncio curto. No fundo, eu ouvi televisão ligada, risos, vida normal, vida financiada. Ele dormiu. Acorda. Helena. Eu não estou pedindo favor, Marcos. Eu estou pedindo meu filho. Ele respirou fundo, como quem cede só para não perder o controle. Tá, eu vou ver. Ouvi passos, uma porta abrindo. A voz do Pedro veio pequena, carregada de sono. Mãe. Oi, meu amor. Tá tudo bem? Tá. Tô com sono. Eu sei. Só queria ouvir você. Engoli a próxima pergunta e fui devagar. Você saiu hoje? Houve uma pausa, pequena, mas real. Saí. Meu peito apertou. Pra onde? Pro carro. A vovó falou que era rapidinho. Que carro, filho? O do papai. Ele trouxe pizza. Eu fechei os olhos por um segundo. Marcos passou 3 anos dizendo que trabalhava longe, que quase não aparecia, que era melhor assim. E, no entanto, meu filho descrevia a presença dele como rotina simples. Pizza, carro, rapidinho. Pedro, você tá seguro? Tô. Posso dormir? Pode, meu amor. Eu te amo. Eu também. A ligação caiu. A sala ficou grande demais. Minutos depois, meu celular vibrou. Mensagem da dona Eunice, como se nada estivesse queimando. Helena, bom dia. O Pedro precisa de material novo. A escola aumentou. Você consegue mandar mais 850 hoje? Eu li 3 vezes. Bom dia, às 23h07 era uma ironia. Eu não respondi com raiva. Eu respondi com método. Consigo. Me manda a lista e a nota fiscal hoje. Ela visualizou. Não respondeu. 1 minuto depois o interfone tocou. Era o síndico. Helena, desculpa a hora. A administradora mandou uma notificação estranha. Você conhece um tal de Marcos Ribeiro? Eu encostei as costas na parede. Conheço. E eu preciso que você preserve todas as imagens do 8º andar. Do outro lado da linha, ele engoliu seco. Helena, tem mais uma coisa. O Marcos foi autorizado hoje como visitante da unidade 807. No seu nome, como responsável. Você pediu isso? Eu fechei os olhos. Não era surpresa, era confirmação. Mas não pedi. E amanhã cedo eu vou estar aí com o advogado. A ligação caiu, e pela primeira vez em 3 anos, eu não pensei em como manter a paz. Eu pensei em como vencer. Na manhã seguinte, eu não fui direto para o trabalho. Eu vesti uma roupa neutra, sem salto, sem maquiagem chamativa, como quem sabe que vai atravessar ambientes onde as pessoas falam baixo e escondem informações atrás de sorrisos educados. Às 7h12, eu já estava em frente ao Colégio Monte Verde, onde o Pedro estudava desde o jardim. A fachada era a mesma de sempre. Crianças entrando correndo, pais reclamando de atraso, mães ajeitando mochilas, nada ali combinava com o nó que eu carregava no peito. Entrei pela secretaria com o nome completo do meu filho na ponta da língua e um pedido simples ensaiado. Bom dia, eu sou a mãe do Pedro Almeida. Preciso falar com a coordenação pedagógica. A atendente sorriu, mas seus olhos fizeram aquele movimento automático em direção ao computador. A senhora tem horário agendado? Não, mas é urgente. Ela hesitou. É sobre o desempenho dele? É sobre a segurança dele. A palavra mudou o clima. 5 minutos depois, eu estava sentada numa sala pequena com cheiro de café requentado, diante da coordenadora Silvia, uma mulher de fala calma e postura treinada. Aconteceu alguma coisa, dona Helena? Eu não dramatizei. Eu não chorei.
Eu contei fatos. Meu filho tem saído da escola com uma pessoa que não consta na ficha de autorização. Quero saber com quem ele está indo embora. Silvia franziu a testa, mas o pai dele busca às quartas-feiras. O pai não tem guarda e não está autorizado. Ela virou o monitor discretamente na minha direção. Ali, na tela, estavam assinaturas digitais, horários, registros. Aqui consta a autorização da avó paterna para o pai fazer a retirada. Está tudo formalizado. Eu me inclinei para a frente. A avó não é responsável legal. E essa autorização não passou por mim. Ela respirou fundo. Dona Helena, isso vem acontecendo há alguns meses. Há alguns meses. A frase ficou ecoando. Quantas vezes? Silvia clicou. Praticamente todas as quartas. Às vezes sexta. E para onde ele vai? Normalmente eles dizem que vão para o apartamento dos avós, ou para jantar. Eu anotei tudo mentalmente. Vocês têm imagens da saída? Temos por 30 dias. Quero cópia de todas. Ela hesitou. Preciso falar com a direção. Então fala agora. Minha voz não subiu, mas não deixou espaço. Saí da escola às 8h46 com um protocolo na mão e a sensação clara de que eu estava atrasada, mas ainda não derrotada. O próximo passo era o banco. Às 9h20, eu sentei na cadeira de plástico da agência do Banco Aurora, a mesma onde eu fazia todas as transferências da pensão. O gerente, Rafael, me conhecia pelo nome. Helena, aconteceu alguma coisa? Você parece tensa. Preciso do histórico completo das transferências que fiz nos últimos 3 anos. E quero saber se houve saques imediatos após os depósitos. Ele arregalou levemente os olhos. Isso é possível, mas vai levar um tempo. Eu espero. Enquanto ele digitava, eu observei o salão. Gente discutindo limite, gente pedindo empréstimo, gente tentando tapar buraco. Quando Rafael voltou, trouxe um calhamaço de folhas. Aqui está. Todas as transferências para a conta da dona Eunice. Eu passei os olhos rápido, datas certas, valores fixos. Agora os saques. Ele respirou fundo. Helena, praticamente todo o valor era sacado no mesmo dia. Às vezes em menos de 1 hora. Meu maxilar travou. Sempre no mesmo caixa? Não, mas sempre no mesmo bairro. Qual? Vila Esperança, o bairro onde Marcos morava. Tem registros de depósitos em outra conta? Rafael hesitou. Não oficialmente, mas há transferências fracionadas depois dos saques. Para quem? Ele virou o monitor. O nome apareceu claro. Marcos Ribeiro, meu ex-marido. O homem que dizia não precisar de dinheiro. O homem que dizia viver apertado. O homem que aparecia em vídeos, recebendo envelopes. Eu pedi cópia de tudo. E mais uma coisa, Rafael. Essa conta recebe algum outro valor além da pensão? Ele conferiu. Recebe. Valores em espécie, depósitos diretos. Frequentes? Sim. Sempre após o dia 5. Meu estômago embrulhou. Saí do banco com uma pasta grossa de documentos e o celular vibrando sem parar. Mensagens da dona Eunice. Helena, você viu minha mensagem? A escola pediu material. O Pedro está precisando. Eu respondi apenas uma. Estou resolvendo. Depois conversamos. Ela visualizou. E pela primeira vez, não insistiu. Às 11h03, recebi uma ligação da escola. Era a coordenadora Silvia, com a voz mais baixa. Dona Helena... A direção autorizou a liberação das imagens. Mas tem uma coisa estranha. Meu coração acelerou. O quê? Em 2 datas, o Pedro não voltou para o apartamento dos avós. O pai saiu com ele em direção oposta. Vocês sabem para onde? Não. Mas temos o horário exato. Anotei. Silvia. Se alguém tentar retirar meu filho hoje sem minha autorização, vocês não liberam. Nem o pai, nem a avó. Já bloqueei o sistema. Eu fechei os olhos por 1 segundo. Bloqueio era bom, mas também era aviso. E gente avisada reage.
Quando cheguei ao trabalho, meu chefe percebeu na hora. Helena, você tá bem? Não, mas vou resolver. Precisa sair? Preciso. Peguei minha bolsa e fui direto para o estacionamento. O próximo passo não era emocional. Era legal. Às 14h17, eu estava sentada diante da doutora Camila Torres, advogada de família indicada por uma colega que não errava nomes. Camila ouviu tudo em silêncio. Não interrompeu. Não julgou. Quando terminei, ela cruzou os dedos. Helena, isso não é só desvio de pensão. Isso pode ser alienação parental. A palavra caiu pesada. E mais, se ele tirou seu filho sem autorização, estamos falando de algo maior. O que eu faço agora? Ela abriu uma pasta. Primeiro, pedido urgente de regulamentação de visitas. Segundo, bloqueio judicial da pensão até prestação de contas. Terceiro, vamos ouvir seu filho. Com cuidado. Eu engoli seco. Ele é pequeno. Eu sei. Por isso precisa ser feito direito. Ela fechou a pasta. Helena, você não perdeu seu filho, mas alguém está tentando te tirar do caminho. Eu levantei com a certeza que faltou por anos. Aquilo não era mais sobre dinheiro, era sobre controle, e eu tinha acabado de entrar no jogo. Saí do escritório da doutora Camila com a sensação estranha de estar respirando fundo pela primeira vez em muito tempo. O céu estava limpo demais para um dia daqueles. O tipo de azul que não combina com a ameaça. Eu ainda estava no estacionamento quando meu celular vibrou, número desconhecido. Atendi. Helena? A voz era masculina, baixa, treinada para parecer calma. Quem fala? Um amigo do Marcos. Ele pediu para eu te ligar antes que isso vire coisa grande. Meu estômago gelou. Coisa grande para quem? Para você. Eu encostei no carro e respirei devagar. Se você tem algo a dizer, diga logo. Houve um silêncio curto. Você está mexendo em coisa que não entende. Mexendo em rotina de criança. Meu filho. Justamente. Criança precisa de estabilidade. E você vive viajando. A raiva subiu quente. Você ligou para me ameaçar ou para dar conselho? Ele soltou um meio riso. Para te avisar. Às vezes, é melhor não cutucar quem cuida. A ligação caiu. Eu fiquei olhando para o telefone, esperando o tremor passar. Não passou. No fim da tarde, fui buscar o Pedro pessoalmente na escola. Eu não fazia isso numa quarta-feira havia meses. Quando ele me viu no portão, abriu um sorriso largo. Mãe! Aquele sorriso me desmontou mais que qualquer ameaça. Oi, meu amor. Ele correu e se agarrou na minha cintura com força. Você veio cedo. Vim matar saudade. Enquanto caminhávamos até o carro, observei cada detalhe. O jeito como ele segurava minha mão, o jeito como olhava ao redor, como se esperasse alguém. Filho, quando você sai com o papai, vocês vão para onde? Ele deu de ombros. Às vezes para casa de um amigo, às vezes para um lugar com um sofá grande. Meu coração acelerou. Que amigo? Um tio. Ele fala alto. Eu parei de andar. Você lembra o nome? Pedro franziu a testa, pensando. Acho que é Eduardo. Nome anotado. E a vovó sabe? Sabe. Ela fala que não é para contar para você, porque você fica brava. Eu senti o chão ceder 1 centímetro. Ela falou isso? Ele assentiu. Mas eu conto porque você é minha mãe. Eu abracei meu filho ali mesmo, no meio da calçada. Longo demais. Forte demais. Algumas pessoas olharam. Eu não liguei. À noite, meu telefone não parou. Mensagens do Marcos. Helena, você está exagerando. A gente sempre fez assim. Não precisa envolver advogado. Pensa no Pedro. Eu não respondi. Respondi com ação. Às 22h08, enviei todos os documentos para a doutora Camila. Extratos, protocolos, registros da escola. Ela respondeu rápido. Ótimo, amanhã cedo entro com a liminar. Na madrugada, acordei com uma notificação do condomínio.
Acesso liberado. Marcos Ribeiro, visitante autorizado. Meu coração disparou. Ele não tinha ido à minha casa. Ele tinha tentado. Liguei imediatamente para o porteiro. Rogério, você liberou o Marcos agora? Não, dona Helena. O sistema liberou automático. Autorização antiga. Cancela agora. Já cancelei. Eu sentei na cama, o lençol frio nas pernas. Ele sabia onde eu morava, sempre soube. Mas tentar entrar era outro nível. Na manhã seguinte, Pedro não foi à escola. Eu avisei. Ele vai ficar comigo hoje. Preparei o café como quem tenta fingir normalidade. Pão na torradeira. Leite quente. Pedro desenhava na mesa. Mãe! Oi! A gente vai mudar de casa? A pergunta veio simples demais. Por que isso? Porque quando o papai fica bravo, ele fala que vai te tirar de mim. O mundo ficou em silêncio. Ele fala isso? Pedro assentiu, desenhando sem olhar para mim. Fala que você trabalha demais, que ele cuida melhor. Eu me ajoelhei ao lado da cadeira. Filho, escuta bem. Ninguém tira filho de mãe assim. E ninguém pode te fazer escolher. Ele largou o lápis. Eu não quero escolher. Nem vai. Eu o abracei outra vez. Às 10h47, a doutora Camila ligou. Helena, preciso que você venha ao fórum hoje. O juiz pediu esclarecimentos rápidos. Hoje? Hoje. E mais uma coisa. O Marcos já sabe do pedido. Como? Ele entrou com petição alegando instabilidade emocional sua. Meu peito apertou. Ele está me chamando de louca? Está tentando. E vai tentar mais. Eu fechei os olhos. O que eu faço? Nada que ele espere. Você mantenha a calma. E me deixa falar. No caminho para o fórum, um carro preto me seguiu por 3 quadras. Pode ter sido coincidência, pode não. Quando estacionei, ele passou devagar demais. Vidros escuros. Eu memorizei a placa. Ou achei que memorizei. Dentro do prédio, o ar era pesado. Pessoas cochichando, papéis na mão, histórias quebradas em silêncio. Na sala de espera, vi Dona Eunice. Ela não levantou, não sorriu, só disse: Helena, isso vai machucar o Pedro. Eu respondi baixo. Já machucou. Ela virou o rosto. Quando chamaram nosso nome, minhas mãos estavam frias. O juiz ainda não estava na sala, mas o jogo tinha mudado. Não era mais sobre pensão, não era mais sobre envelopes. Era sobre quem contaria a história primeiro. E eu não pretendia perder essa vez. A sala do fórum estava gelada demais para um lugar onde decisões quentes eram tomadas. Eu me sentei ao lado da doutora Camila, mantendo a postura que ela tinha me pedido. Coluna reta, mãos visíveis, respiração controlada. Do outro lado, Marcos evitava meu olhar. Ele parecia mais magro, mais tenso, mas havia algo novo ali. Confiança. Quando o juiz entrou, o ambiente se ajeitou num silêncio automático. Vamos direto ao ponto, disse ele, folheando os papéis. Temos um pedido de urgência e uma alegação grave. O advogado do Marcos foi o primeiro a falar. Excelência, minha cliente vive sob pressão constante. Longas jornadas de trabalho, viagens frequentes. A criança passa mais tempo com os avós do que com a própria mãe. Eu mantive o olhar fixo na mesa. Além disso, continuou, temos indícios de instabilidade emocional. A palavra foi dita com cuidado. O juiz virou para mim. Senhora Helena, deseja se manifestar agora ou prefere que sua advogada fale? Antes que Camila respondesse, eu falei. Prefiro que o senhor escute meu filho. O advogado do Marcos se mexeu na cadeira. Excelência, isso é inadequado. A criança é menor. Não ao vivo, eu disse. É um áudio. O juiz levantou a sobrancelha. Que áudio? Camila abriu a bolsa e entregou um pendrive. Gravação feita em ambiente doméstico, sem indução. A criança relata falas recorrentes do pai. O juiz hesitou por um segundo. Vou ouvir.
A sala ficou em silêncio absoluto. O som começou baixo. A voz do Pedro, pequena, clara. Quando eu conto coisas para mamãe, o papai fica bravo. Ele fala que se eu contar tudo, ela vai me perder. A vovó fala que é segredo. O advogado do Marcos tentou interromper. Excelência! Um momento! Cortou o juiz. O áudio continuou. Eu não quero escolher. Eu quero ficar com os dois. O som terminou. O silêncio que veio depois foi pesado demais para respirar. Marcos baixou a cabeça. Dona Eunice fechou os olhos. O juiz encostou as costas na cadeira. Bode senhora Helena. Por que esse áudio não foi apresentado antes? Porque eu precisava ter certeza. E porque eu não queria expor meu filho sem necessidade. Ele assentiu lentamente. Entendo. O juiz determinou medidas provisórias. A partir de hoje, o pai não poderá retirar a criança da escola nem visitá-la sem autorização judicial. A pensão ficará bloqueada até prestação de contas. E a guarda provisória permanece com a mãe. Marcos levantou de um salto. Isso é um absurdo! O juiz bateu o martelo. Controle-se, senhor Marcos. Isso é um plantão. A decisão final ainda virá. Quando saímos da sala, minhas pernas falharam. Camila segurou meu braço. Você foi perfeita. Eu tô com medo. Eu sei. Não fomos direto para casa. Camila insistiu que eu mudasse a rotina por aquela noite. Eles estão acuados. É quando as pessoas erram. Fomos para um hotel pequeno no bairro Santa Clara, longe do meu prédio. Pedro achou que era aventura. A gente vai dormir fora? Só hoje, meu amor. Ele pulou na cama. Posso ver desenho? Eu sorri pela primeira vez em dias. Às 2h14 da madrugada, meu telefone vibrou. Mensagem de um número desconhecido. Você venceu hoje, mas isso ainda não acabou. Meu coração disparou. Apaguei a mensagem. Às 2h26, outra. Pensa bem no que você está fazendo com a vida do seu filho. Mostrei para Camila. Ela respondeu curta. Guarda tudo. Às 3h02, o telefone do quarto tocou. Recepção. Senhora Helena, tem um homem perguntando pela senhora no saguão. Meu sangue gelou. Nome? Marcos Ribeiro. Eu levantei de um pulo. Não autoriza. Chama a polícia. O recepcionista hesitou. Ele diz que é pai da criança. Justamente por isso. Desliguei. Camila já estava ligando para o plantão judicial. Isso configura descumprimento da decisão. O telefone dela ficou mudo por longos segundos. Helena, o juiz está a caminho. Eu me sentei no chão, encostada na cama do Pedro. Ele dormia. Respiração calma. Mundo intacto. Lá fora, passos. Vozes abafadas. Não ouvi gritos, não ouvi sirenes, mas ouvi algo pior. O silêncio de quem sabe que foi longe demais. Às 4h18, Camila recebeu a ligação. Ordem de afastamento imediato. Marcos não pode se aproximar de você nem da criança. Ela me olhou com firmeza. Acabou por hoje. Eu chorei sem fazer barulho, não de alívio, de exaustão. Quando o dia clareou, eu sabia. Aquilo não era o fim. Era o começo da parte mais difícil, a parte em que ninguém mais finge. O sol ainda não tinha subido quando deixamos o hotel. Pedro dormia encostado no vidro do carro, com a mochila no colo, abraçando um boneco velho que ele se recusava a largar desde pequeno. Eu dirigia devagar demais para aquele horário. Cada semáforo parecia um aviso. Camila seguia ao meu lado, revisando mensagens no celular. Ele tentou te intimidar de madrugada. Isso pesa muito mal para ele. Eu só quero que isso acabe. Ela me olhou de lado. Vai acabar. Mas antes ele vai tentar uma última coisa. Como se tivesse sido chamado, meu telefone vibrou. Mensagem de Marcos. Helena, vamos conversar como adultos. Estou na rodoviária. Meu coração disparou. Ele sabe que você está com o Pedro? Não. Mas sabe que eu não falharia na escola hoje. Camila respirou fundo.
Ele está tentando fugir ou te provocar. Em ambos os casos, isso é grave. Eu não vou lá. Não precisa ir. Mas se ele aparecer, você não reage. Não reagir parecia impossível. Deixamos Pedro com minha irmã Luciana, que morava perto e tinha sido avisada de tudo naquela madrugada. Qualquer coisa me liga, eu disse. Ela assentiu com o rosto sério. Cuida de você. Às 9h37, a doutora Camila recebeu uma ligação. Helena, ele está no guichê comprando passagem. Para onde? Ainda não sabemos. Meu estômago virou. Rodoviária sempre foi lugar de sumiço. Camila decidiu agir. Vamos até lá. Com cuidado. Se ele estiver tentando sair da cidade com documentos da criança, precisamos impedir. E se ele me ver? Você não fala. Você observa. Entramos no estacionamento da rodoviária central pouco antes das 10. Gente entrando e saindo. Mochilas, malas, pressa. O tipo de lugar onde histórias desaparecem. Avistamos Marcos perto de um caixa eletrônico. Ele parecia nervoso. Olhos rodando, celular na mão. Dona Eunice não estava com ele. Camila puxou o celular e ligou para o número do plantão. Tenho localização exata. Ele está tentando deixar a cidade. Enquanto ela falava, Marcos me viu. O rosto dele mudou. Surpresa primeiro, depois raiva. Ele veio na nossa direção. Você enlouqueceu de vez? Camila se colocou na frente. Senhor Marcos, há uma ordem judicial em vigor. Isso é ridículo. Ele apontou o dedo para mim. Você quer acabar com a família do seu filho? Algumas pessoas começaram a olhar. Você já acabou, eu disse baixo, quando usou meu filho para me ameaçar. Ele riu nervoso. Acha mesmo que ganhou? Você não tem estrutura. Trabalha demais. Eu posso provar isso. Camila levantou o celular. Tudo o que o senhor disser agora está sendo registrado. Ele parou. Por um segundo pareceu pequeno. Então, fez algo inesperado. Eu só queria tempo, disse. Só isso. Eu respirei fundo. Tempo não se rouba. Se pede. O barulho de passos apressados interrompeu. 2 policiais se aproximaram. Senhor Marcos Ribeiro? Ele fechou os olhos. Sou eu. O senhor está ciente de uma ordem de afastamento? Ele assentiu sem falar. Precisamos que nos acompanhe. Dona Eunice apareceu do nada, com uma bolsa grande no ombro. Isso é um erro. Vocês estão destruindo meu neto. Eu me virei para ela. Não, eu estou protegendo. Ela tentou avançar. Um dos policiais se colocou no meio. Senhora, por favor. Marcos olhou para mim uma última vez. Não havia mais desafio ali, só medo. Saímos da rodoviária sem olhar para trás. No carro, Camila falou baixo. Agora não tem mais volta. Eu sei, peguei o celular e liguei para minha irmã. Ele tentou fugir e o Pedro está seguro. Fechei os olhos. Era a primeira vez que eu dizia isso com certeza. À tarde, a notícia chegou oficial. Pedido de prisão preventiva negado, mas o afastamento foi mantido. Investigação aberta por desvio de pensão e alienação parental. Camila me olhou. Ele vai cair aos poucos. Eu só quero meu filho em paz. Ela sorriu triste. Às vezes, paz vem depois da guerra. Quando fui buscar Pedro, ele correu para mim. Mãe, a gente vai voltar para casa? Eu me ajoelhei e segurei o rosto dele. Vamos. E dessa vez, ninguém mais decide por nós. Ele sorriu. E naquele sorriso, eu vi o fim de uma mentira longa. O processo não terminou rápido. Justiça nunca termina no ritmo do coração de uma mãe. Foram semanas de documentos, oitivas, laudos, audiências adiadas. Eu aprendi a reconhecer o som de uma notificação judicial antes mesmo de desbloquear o celular. Pedro voltou à rotina comigo. Novo horário, nova escola, menor, perto de casa. Uma professora que me ligava quando ele ficava quieto demais.
Eu passei a chegar mais cedo do trabalho, a sair mais tarde quando precisava, a dizer não sem pedir desculpa. Algumas noites ele acordava assustado. "O papai vem aqui?" Eu sentava na cama e respondia sempre a mesma coisa. "Não, agora existe uma regra, e ela protege você." Ele assentia como quem confia, mas ainda não entende. Na primeira audiência definitiva, Marcos não me olhou. Estava mais magro, sem arrogância, sem discursos. O juiz leu o relatório com calma. Ficou comprovado o uso indevido dos valores de pensão. Ficou comprovada a retirada da criança sem autorização legal. E ficou caracterizada a tentativa de alienação parental. Cada frase era um peso retirado do meu peito. Diante disso, determino: guarda unilateral definitiva à mãe. Visitas supervisionadas ao pai, mediante avaliação psicológica. Prestação de contas retroativa dos valores recebidos. Dona Eunice chorou. Marcos fechou os olhos. Eu não comemorei, eu respirei. As visitas começaram meses depois, sempre em local neutro, sempre com acompanhamento. Pedro voltava silencioso. Como foi? Normal. Normal virou Vitória. O dinheiro nunca voltou por completo. Mas voltou o que era mais caro. Controle, voz, presença. Eu instalei câmeras na minha própria casa. Troquei fechaduras, mudei rotas, não por medo, por consciência. Um dia, meses depois, encontrei Dona Eunice no mercado. Ela parecia menor. Eu só queria ajudar, disse com a voz quebrada. Eu respondi sem raiva. Ajudar não é decidir pelo filho dos outros. Ela assentiu. Nunca mais falou comigo. Hoje, quando deito ao lado do Pedro para ler antes de dormir, ele me interrompe às vezes. Mãe! Oi. Você ficou com medo? Eu penso antes de responder. Fiquei. Mas não parei. Ele sorri. Então eu também não vou parar quando ficar grande. Eu beijo a testa dele e apago a luz. Porque no fim, não foi sobre vencer um homem, uma família ou um sistema. Foi sobre aprender, tarde, mas a tempo, que amor não se terceiriza, que presença não se deposita em conta e que mãe nenhuma é substituível quando decide lutar. E isso, ninguém nunca mais tentou tirar de mim.